Boa noite. ¿Cómo están ustedes? Como estão vocês? Para mí es una bendición y un privilegio de parte de Dios estar en esta noche en este lugar. Para mim é uma bênção, um privilégio da parte de Deus estar neste lugar. Es la primera vez que estoy en su país y me ha parecido todo muy lindo. É a primeira vez que estou no teu país e me pareceu tudo muito bonito. Yo siento de mi espíritu que va a pasar algo poderoso en esta noche. Eu sei que o Espírito Santo vai fazer algo poderoso nessa noite. Yo quiero que usted esté listo porque el Espíritu Santo lo va a ungir en esta noche de manera muy especial. Eu quero que você esteja pronto porque o Espírito Santo vai te ungir de uma maneira especial. Estamos comenzando un nuevo siglo, ¿verdad? Estamos começando um novo século, é verdade? Apenas llevamos 14 días de un nuevo siglo. Levamos 14 dias do novo século. No solamente es un nuevo año. Não é somente um novo ano. En los siglos anteriores sucedieron muchas cosas. Nos séculos anteriores aconteceram muitas coisas. Y cada siglo marcó la pauta por algo. E cada século marcou algo, aconteceu algo marcante. Algunos siglos fueron marcados por el arte. Alguns séculos foram marcados Por el arte. Por la pintura. pela pintura, Otros por la música. outros pela música. Este siglo que acabó de pasar fue marcado por la tecnología. Este século que acabou de passar foi marcado pela tecnologia. Y yo estoy seguro de algo. Eu estou seguro de alguma coisa. Que este siglo que está comenzando Que este século que começa, lo va a marcar la iglesia de Jesús. a igreja de Jesus vai marcar este século. Yo creo eso. Eu creio isso. Es de nosotros. É nosso esse século. Nosotros vamos a cambiar las naciones de la tierra con la palabra de Dios. Nós vamos mudar as nações da terra com a palavra de Deus. Mucha gente ha llenado estadios para una cantidad de cosas. Muita gente enche estádio para fazer muitas coisas. Para fútbol, para conciertos. Para futebol, para shows, concertos. Pero en este siglo Mas este século, lo vamos a llenar para que alaben a Jesús. nós vamos encher estádios para adorar a Jesus. Por eso es que nosotros vamos a volver una iglesia conquistadora. Por isso nós vamos voltar a ser uma igreja conquistadora. Le voy a hablar de 4 aspectos de la iglesia que conquista y se vuelve profética. Eu vou falar de 4 aspectos que fazem uma igreja que é conquistadora e que vence. Y para eso voy a necesitar de 4 hombres de la Biblia. Para isso eu vou precisar de 4 homens da Bíblia. El primero, Josué. O primeiro, Josué. En Josué 5, Em Josué 5, capítulo 5, versículo 1 al 5. capítulo 5, de 1 a 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Amén. Amém. El versículo 1 dice la Biblia que todos los reyes estaban asustados. No versículo 1 diz a Bíblia que todos os povos estavam assustados. Cuando Josué se levantó, todos estaban temblando. Quando Josué se levantou, todos estavam tremendo. Y estaban teniendo mucho miedo porque Josué estaba conquistando. Estavam com medo porque Josué vinha para conquistar. Ellos sabían que tenían la unción de Dios para conquistar. Os povos que estavam ali sabiam que ele tinha a unção de Deus para conquistar. Así de que los reyes de las demás naciones comenzaron a temblar. Assim que os povos ali que seriam conquistados começaram a tremer. Pero hubo algo por lo cual Josué tuvo esa unción de conquistar. Mas aconteceu algo que fez Josué receber essa unção de conquista. ¿Sabe que Josué iba conquistando una ciudad? Sabe, Josué vinha conquistando uma cidade Y cuando la conquistaba salía por todos los periódicos de
los diarios. E quando ele conquistava uma cidade, todos os jornais da época noticiavam que ele havia conquistado aquela cidade. Por los noticieros, As notícias corriam, CNN. CNN, Y todos publicaban que Josué estaba conquistando. e todos publicavam que ele estava conquistando. Así de que todos tenían mucho miedo. Assim, todos tinham muito medo. Pero versículo 2 dice por qué. O versículo 2 diz por quê. Léelo, por favor. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira, e passa de novo a circundar os filhos de Israel. Versículo 3, então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Versículo 2 y 3 dice que Josué hizo cuchillos y circuncidó al pueblo. Aqui nessa passagem diz que Josué fez facas, e ele circuncidou o povo. La circuncisión en la Biblia tiene una connotación espiritual. Porque a circuncisão na Bíblia tem uma conotação espiritual. Romanos 15:4 dice la Biblia. Romanos 15:4 diz na Bíblia, No lo busques. Dice que lo que se escribió en la antigüedad es para que tuviéramos como ejemplo, o que foi escrito no passado é para que nos sirva hoje de exemplo, para que lo entendiéramos, para que nós entendamos, para que nos quede la huella en nuestro corazón. para que haja uma marca no nosso coração. Así de que la circuncisión es símbolo de santidad. Assim que a circuncisão é símbolo de santidade. Cuando circuncidó al pueblo era que estaba santificando al pueblo. Assim, quando Josué circuncidou o povo, ele estava santificando o povo. El prepucio, que era lo que cortaban, O prepúcio que era cortado, eso hoy eso simboliza el pecado. hoje simboliza o nosso pecado. Y cuando lo cortaban, quedaba en total santidad la persona. E quando cortava, significa que a pessoa ficava revestido de santidade. Ahora, en el versículo 4 y 5 dicen que había algunos que no estaban circuncidados. No versículo 4 e 5 diz que alguns não haviam circuncidado. Esa fue la razón, porque unos habían muerto en el desierto y habían nacido una nueva generación. Por isso que muitos haviam morrido no deserto e Deus havia levantado uma nova Si geração. la nueva generación no se habían circuncidado, ahí tocó limpiar al pueblo. Aí eles não haviam se circuncidado, por isso havia necessidade de circuncidar esse novo povo. ¿Qué quiero decir? Que el primer punto para que la iglesia se vuelva conquistadora, O que eu quero dizer então é que o primeiro ponto para que a igreja seja uma igreja conquistadora, tiene que volverse una iglesia en santidad, ela tem que se tornar uma igreja que vive em santidade, que tenga la presencia de Dios, que tenha a presença de Deus, que sea santa para Él, que seja santa para Ele, que decida cortar el pecado, ser radical con el pecado. que decida cortar o pecado da sua vida, que seja radical contra o pecado. Nunca donde hay pecado hay respaldo de Dios. Nunca onde há pecado vai haver respaldo de Deus. Donde hay pecado hay respaldo por un momento, por la misericordia. Quando há pecado, pode haver o respaldo por um momento por causa da misericórdia. Pero luego sale a la luz y hay vergüenza. Aí logo vem a luz sobre aquela situação e aí há vergonha. La única cosa que detiene la unción de Dios en una iglesia es el pecado. A única coisa que detém a unção de Deus na igreja é o pecado. Usted y yo no somos perfectos. Você e eu não somos Yo perfeitos. no estoy acá porque soy perfecto. Eu não estou aqui porque eu sou perfeito. Yo me equivoco. Eu tenho erros, eu me equivoco. Yo cometo muchos errores. Eu cometo muitos erros. Pero donde Dios nos respalda es donde hay pecado. Donde Dios nos respalda es donde hay pecado. Quando Deus não está respaldando é porque há pecado. Josué fue muy celoso con las cosas de Dios. Josué foi muito zeloso com as coisas de Deus. Él fue celoso, él dijo, yo no voy a permitir que el pueblo esté en pecado. Ele não permitiu que o povo estivesse em pecado. Así de que él santificó al pueblo. Assim ele santificou o povo. Versículo 8 dice que lo volvió a santificar. Versículo 8. O versículo 8 diz: Lea el versículo 8, por favor. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Dice que les dolió hasta que sanaran. Aqui diz que doeu e eles tiveram que esperar que sarasse. Está dando a entender algo, que la santidad cuesta. Isso está dizendo o preço que nós temos que pagar pela santidade. La santidad cuesta. A santidade tem um preço. Porque es más fácil vivir en pecado. Porque é mais fácil servir ao pecado. Pero ser santo es una persona que Dios ha llamado para vivir así. Mas ser santo
É uma pessoa que Deus ganhou para viver assim. Y usted tiene que determinarse a vivir solamente en santidad para Dios. Você tem que tomar uma decisão de viver uma vida de santidade para Deus. No importa cuánto cueste. Não interessa o preço que custar. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Quantos estão dispostos a isso? Yo los quiero ver. Amém. Amén. Aleluia. Versículo 9. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Josué quitó la maldición del pueblo y lo liberó. Josué quebrou a maldição do povo e o libertou. Pero primero hubo santidad. Mas primeiro houve santidade. Cuando hay limpieza de corazón, vienen los milagros. Quando há limpeza de coração, aí vem os milagres. Viene sanidad. Vem a cura. Viene romper las maldiciones. Vem a quebra de maldições. Viene la unción de Dios. Vem a unção de Deus. Versículo 11. Versículo 11. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, e comeram nesse mesmo dia. Volvieron a santificarse. Voltaram a se santificar. Comieron pan sin levadura. Comeram pão que não eram levedados. La levadura es símbolo del pecado en la Biblia. O fermento é símbolo de pecado na Bíblia. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. A Bíblia diz que um pouco de fermento contamina toda a massa. O sea que la levadura es símbolo del pecado y ellos quitaron la levadura. O fermento é símbolo do pecado e isso foi tirado da sua comida. ¿Sí me hago entender con eso? Vocês estão entendendo assim? Se circuncidaron y comieron pan sin levadura. Eles se circuncidaram e comeram pão sem fermento. Santificaron doble vez. Santificaram 2 vezes. Se supone que si el pueblo se había santificado, entonces Josué estaba santo. Então, se supõe que se o povo estava santificado, Josué estava De santidad. em santidade. Pero el versículo 13 al 15, no lo leas. Versículo 13 al 15. Mas do versículo 13 ao 15, No lo vamos a leer porque no hay tiempo. nós não vamos ler porque não há tempo. Pero le voy a contar qué pasó ahí. Mas eu vou te contar o que aconteceu aqui. Josué fue a orar por la guerra que tenían contra Jericó. Josué foi orar pela guerra que havia contra Jericó. Y dice que se le presentó el ángel del Señor. E se apresentou alguém da parte do Senhor. Y estaba vestido como un príncipe de guerra. E estava vestido como um príncipe de guerra. Y en ese momento iban a una guerra. E nesse momento ele estaba se dirigindo a uma guerra. Iban a conquistar otras ciudades. Estava para conquistar cidades. Tomando Canaán que les pertenecía. Tomando Canaán que les pertenecía. Eles estavam indo em direção a Canaã que lhes pertencia. Y Josué se encontró con un ángel que le habló. E Josué se encontrou com o anjo que falou com ele. Y lo primero que le habló fue, E a primeira coisa que falou para ele foi: dice la Biblia que Josué lo adoró al ángel. assim diz a Bíblia que Josué adorou ao Y anjo. lo primero que el ángel le dijo, quítate de los zapatos, porque el lugar que estás es tierra santa. O anjo disse para ele: tire os sapatos, porque o lugar em que você está é terra santa. El líder Josué tuvo una experiencia personal con la santificación. O líder Josué teve uma experiência pessoal com a santificação. ¿Sí está entendiendo eso? Estão entendendo isso? Si usted es líder espiritual, Vocês, líderes espirituais, se tiene que santificar primero. vocês têm que santificar primeiro. Si usted quiere que la iglesia crezca, Se você quer ter a unção para o crescimento da igreja, tiene que entender que usted tiene que exigirle a su iglesia santidad. você tem que entender que tem que exigir a si mesmo a santidade. Pero para exigirle, primero tiene que vivir en santidad, entonces puede exigir. Para que você exija a santidade da igreja, você primeiro tem que viver essa santidade. Entonces Josué se santificó de nuevo. Por isso que Josué se santificou de novo no encontro com o anjo. Hago una pregunta, ¿Josué estaba en pecado? Uma pergunta: Josué estava em pecado? ¿Sí estaba en pecado? Ele estava em pecado? No estaba en pecado. Não estava em pecado. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 22:11, el que es santo, santifíquese más. A Bíblia diz em Apocalipse 22:11, quem é santo, santifique-se mais. Amén. Amém? Así de que a veces cuesta, pero la santificación vale la pena. A veces cuesta, pero la Às vezes há santificación um vale. preço a pagar pela santidade, mas vale a pena. Así de que el Josué se preparó para la guerra en santidad. Josué se preparou para a guerra em santidade. Ahora, en el capítulo 6,
Agora, no capítulo 6, del versículo 20 al 27, do versículo 20 ao 27, es la toma de Jericó, la conquista de Jericó. está a tomada, a conquista de Jericó. Lo hicieron a la manera de Dios. Lo hicieron. E eles fizeram isso, essa conquista na maneira de Deus. Josué se santificó. Josué se santificou. Entonces Dios le habló Aí Deus falou com y ele: le dijo, conquista a Jericó de esta manera. conquista Jericó desta maneira. Y sin armas, E sem armas, sin pelear, sem brigar, tomó la ciudad más fuerte, tomou a cidade mais que fortificada, tenía una muralla muy alta que tinha uma muralha muito alta y muy gruesa. e muito grossa. La ciudad más segura de esa época era Jericó. Era a cidade mais segura daquela época, Jericó. Y ellos solamente dando vueltas y gritando la conquistaron. E ele somente dando voltas e gritando conquistou a Jericó. Escuche proféticamente lo que yo le voy a decir ahora. Escute profeticamente o que eu vou te dizer agora. Ustedes no van a tener que hacer mucho esfuerzo. Você não vai ter que fazer muito esforço. Ustedes se van a santificar. Vocês vão se santificar. Y después de que se santifiquen, E depois que vocês se santifiquem, ustedes van a conquistar a su país muy fácil. vocês vão conquistar o vosso país muito fácil. Amén. Ustedes van a tomar a su país. Vocês vão tomar o seu país. Pero tienen que entender que primero es la santificación. Mas primeiro você tem que entender que primeiro vem a santificação. ¿Dónde están los jóvenes? Onde estão os jovens? Jóvenes. Jovens, Oh, la gran mayoría. a maioria. Los amo mucho. Eu os amo muito. A las familias también las amo mucho. As famílias também eu amo muito. Jóvenes, escúcheme. Jovens, escutem-me. Es más fácil vivir en pecado, É mais fácil viver em pecado, pero usted se pierde la bendición de Dios. porque mais assim você perde a bênção de Deus. Pero usted se pierde la bendición de Dios si vive en pecado. Mas vocês perdem a bênção de Deus se viverem em pecado. Así de que yo quiero que usted haga en esta noche un pacto con Dios. Por isso que eu quero que você nessa noite faça uma aliança com Deus. Hoy, Hoje. no otro día, Não outro dia. no mañana, Não amanhã. hoy, Hoje. que va a ser santo. Que você vai ser santo. Y va a ser santo, E você vai ser santo. santo, Santo. santo, Santo. y nunca más va a volver al pecado. E nunca mais. Amén. Amém. Entonces usted se va a volver un conquistador, joven. Entonces se va a volver un conquistador. Você vai se tornar um conquistador, jovem. Termino la parte de Josué, Termino a parte de Josué, diciendo que en el capítulo 7 dizendo que no capítulo 7, está demostrado, ellos fueron a conquistar una ciudad más pequeña eles foram conquistar uma cidade menor. y un solo hombre pecó, E só um homem no meio deles pecou. se llamó Acán. E se chamava Acã. Él pecó Ele pecou. y el pueblo fue derrotado. E o povo foi derrotado. Ese día hubo muertos, E eles acabaram sendo mortos. vergüenza Vergonha sobre Israel. sobre Israel. Josué fue y oró Josué ajoelhou. y Dios le habló y le dijo, ¿por qué estás de rodillas? Aí Deus falou para ele: por que você está de joelho? Párate. Levanta. Israel pecó. Israel pecou. ¿Quién pecó? Quem pecou? Todo el pueblo pecó. Todo o povo pecou? Solo un hombre. Só um homem. Pero en ese momento estaban en unidad de espíritu. Mas nesse momento eles estavam em unidade de espírito. Y por el pecado de un hombre E o pecado de um homem se derrotó el pueblo. fez o povo cair em derrota. Si usted es líder y está comprometido, si usted es líder y está comprometido, Se você, líder, estiver comprometido, no puede pecar. não pode pecar. Va a hacer que la iglesia sea derrotada. Você vai fazer com que a igreja seja derrotada. Y ustedes no van a conquistar. E você não vai conquistar. Y nosotros somos conquistadores. E nós somos conquistadores. Así es que Dios quiere contar con usted. Por isso que eu quero contar com vocês. El segundo hombre, O segundo homem da Bíblia, Josafat. Josafá. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Segundo Crônicas 20. El versículo 1 y 2 dice que 2 pueblos y medio, casi tres pueblos, vinieron contra Josafat. O versículo 1 e 2 diz que 2 povos e meio vieram contra Josafá. Quase 3 povos, 2 povos e meio. En ese momento era difícil ver reyes viviendo en santidad. Nesse momento era difícil Ver reyes, ver ver reis. Naquela época era difícil ver reis que viviam em santidade. Pero Josafat en el versículo 3 tomó una excelente actitud. Mas Josafá, neste momento, tomou uma atitude excelente. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Dice que tuvo temor. Diz aqui que teve medo. Es una actitud normal. É uma atitude normal. Pero él se humilló
mas ele se humilhou. Él se arrodilló ante Dios. Ele se ajoelhou diante de Deus. Él fue un ejemplo para todos. Ele foi um exemplo para todos. Así de que todo el pueblo hizo lo mismo que él hizo. Assim, todo o povo fez o que Josafá fez. Lo que ahora hizo el pastor Robson levantando su vela O que o bispo Robson fez aqui, levantando a sua tocha, con su esposa aquí de rodillas, com a sua esposa aqui de joelhos, ese fue el ejemplo. foi o exemplo. Y todos lo hicieron E todo o céu. porque vieron el ejemplo de su líder. Porque vem o exemplo do seu líder. Eso fue lo que hizo Josafat. Isso que fez Josafá. Se arrodilló, Se ajoelhou, se humilló se humilhou y comenzó a orar, e começou a orar. a pedirle a Dios que lo ayude. E pedir a Deus que o ajudasse. Del versículo 4 al 12, Do versículo 4 ao 12, oró con diferentes ingredientes la oración. orou com diferentes ingredientes, vários temas de oração. Lo primero que reclamó fue las promesas bíblicas. A primeira coisa que ele colocou foi as promessas bíblicas. Reclamó la palabra escrita. Ele chamou para ele reclamou as promessas, a palavra de Deus. Y en el versículo 13 E no versículo 13, dice que todo el pueblo estaba con él. diz que todo o povo estava com ele. Todos estaban apoyándolo Todos estavam apoiando, porque lo vieron como ejemplo. porque viram-no como exemplo. ¿Qué estoy mostrando de Josafat? Que estou mostrando de Josafá? El ejemplo de integridad a Dios. De exemplo de integridade diante de Deus. La iglesia que conquista y que posee la tierra es de integridad. A igreja que conquista Y que posee la tierra e que possui a terra es de integridad. é uma igreja íntegra. Y también reclama las promesas de Dios. E que reclama, reivindica as promessas de Deus. Escúcheme esto. Escuta-me isso. Dios tiene miles de promesas en la Biblia. Deus tem milhares de promessas na Bíblia. Ahora, usted las puede reclamar. Agora você pode reivindicá-las. Saben, yo a veces tengo dificultades en mi vida cristiana o en mi liderazgo. Eu às vezes tenho dificuldade na minha vida cristã ou na minha liderança. Las dificultades son buenas, ¿verdad? As dificuldades são buenas? Son buenas. As dificuldades são boas, é verdade? ¿Cuántos creen que las dificultades son buenas? Quem aqui acredita que as dificuldades são boas? ¿Por qué no creen que son buenas? Por que você não acredita que elas são boas? ¿Saben por qué las dificultades son buenas? Sabe por que as dificuldades são boas? Porque se lo hacen depender de Dios. Porque elas nos fazem depender de Deus. Confiar en Él. Confiar nele. Creer en Él. Crer nele. Vivir para Él. Viver para Ele. La gente que no tiene problemas. Pessoas que não têm problemas, Es mentira, todos tenemos problemas. é mentira. Todos nós temos problemas. Quem diz que não tem problemas, mente. Solo que cuando usted tiene un problema, depende de Dios. Só que quando você tem um problema, nós cristãos temos um problema, temos que aprender a depender de Deus. Usted depende de Él. Temos- No tiene de quién más depender. No tiene de quién más depender. Não, quem não tem problemas não vai precisar depender de Deus. Nosotros, cuando comenzamos el ministerio hace 11 años, Quando nós começamos o ministério há 11 anos atrás, no teníamos nada. não tínhamos nada. Nuestra reunión de jóvenes eran 20 personas. Nós éramos em torno de 20 pessoas. Salíamos a la calle y llamábamos a los jóvenes y no venían. Nós íamos às ruas, chamávamos os jovens, mas eles não vinham. Teníamos un problema serio. Nós tínhamos um problema sério. No veíamos ningún resultado. Não víamos nenhum resultado. Así de que nos humillamos. Assim que nós nos humilhamos, Pegamos a Dios. nos pegamos a Señor, Deus, ten misericordia. clamamos pela misericórdia. No sabemos nada. Não sabíamos No nada. sabíamos Biblia. Não sabíamos No Bíblia. sabíamos orar. Não sabíamos No orar. sabíamos nada. Não sabíamos nada. Nunca estudiamos la Biblia. Nunca havíamos Nos estudado. humillamos. Nos humilhamos. Dijimos, Señor, úsanos. Señor, úsanos. Oramos. Nós orávamos, Senhor, usa-nos. Danos nuestros jóvenes. Dá-nos esses jovens. Danos los jóvenes de Colombia para ti. Dá-nos os jovens da Colômbia para ti. Y cuando nos levantamos de rodillas, E quando nos levantamos do joelho, de años de orando, de anos orando, teníamos 5,000 jóvenes. tínhamos 5.000 jovens. Em 3 anos, 5.000 jovens. Luego comenzamos a orar más. Aí começamos a orar mais, Danos líderes. pedindo a Deus, dá-nos Danos líderes, gente comprometida. damos pessoas comprometidas. Y ahorita en ese momento tenemos alrededor de unos 20,000 jóvenes. E hoje, aproximadamente, temos 20.000 jovens. Amén. Amém. Es el avivamiento que Dios quiere causar también en su vida. Este é o avivamento que Deus quer causar na sua vida. Pero tiene que haber la actitud de Josafat. Mas temos que entender, ver a atitude de Josafá. Versículo 14. Versículo 14. Dice que de una vez vino un profeta de Dios y le dio la palabra.
Ele mandou vir um profeta de Deus para que liberasse a palavra de Deus. La respuesta vino enseguida. A resposta veio em seguida, Por una razón, por uma razão, por la actitud que tuvo Josafat. pela atitude que Josafá teve. Si Josafat se hubiera levantado y hubiera dicho, yo no necesito de Dios, E se Josafá tivesse se levantado e dito, eu não preciso de Deus, seguramente que es derrotado y todo su pueblo también. certamente ele seria derrotado e todo o seu povo também. Pero no fue derrotado por la actitud que tuvo. Mas ele não foi derrotado pela atitude que ele teve. En el versículo 20, No versículo 20, léelo, por favor. pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. La clave para la victoria, hay dos cosas ahí. Aqui, a vitória de Deus tem duas coisas aqui. Lo primero, creer en Dios. O primeiro é crer em Deus. Eso trae seguridad, dice. Essa chave é segurança, Están seguros. é estar seguro. Y lo segundo, E o segundo, crean en los profetas crede nos vossos profetas y serán prosperados. e prosperareis. ¿Usted cree eso? Você entendeu isso? ¿Usted creyó lo que ahora estuvo ministrando Bené? Você crê no que agora o bispo Bené ministrou? Él es un profeta. Ele é um profeta. Si usted cree lo que él dijo, Se você crê no que ele disse, usted va a ser prosperado. você vai prosperar. Yo no lo digo. Eu não disse. Yo no me lo inventé. Yo no me lo inventé. Eu não No lo estoy inventei. diciendo yo. Não foi ele que falou isso. Yo no escribí la Biblia. Eu não escrevi a Bíblia. Señor, úngelo. La Biblia dice eso. A Bíblia é que diz isso. Crean en Dios Creia em Deus y estarán seguros. e estareis seguros. Crean en sus profetas Crede nos seus y profetas serán prosperados. e Y prosperareis. serán prosperados. Prosperareis. Usted va a ser prosperado. Vocês vão prosperar. Denles aplauso a él. Aleluia. En los siguientes versículos hubo mucha alabanza. E os próximos versículos, Hubo mucha alabanza. houve muito louvor, Hubo música. houve música, Hubo danzas. danças, Como ahora. como agora teve aqui, agora mesmo nós vimos aqui. Entonces estaban listos para la guerra. Então estavam prontos para a guerra. ¿Saben lo que pasó? Sabe o que aconteceu? Versículo 23. Versículo 23. Dice que iban los enemigos de Dios al pueblo contra Josafat. Vinha o inimigo de Deus contra o povo de Josafá. Y dice que todos se confundieron E todos os inimigos se confundiram. y se comenzaron a matar unos a E otros. começaram a matar-se uns aos outros. Y dice que se comenzaron a ayudar el que estaba vivo con espada comenzó a matar al amigo. E o que estava vivo começou a matar com a sua espada o próprio amigo. Josué botó las murallas Josué colocou as muralhas. y Josafat comenzó a ver cómo se mataban entre ellos. E Josafá começou. Josué derrubou as muralhas. Josafá fez com que eles se matassem uns aos outros. Y en los siguientes versículos dice que no quedó ni uno vivo. E o próximo versículo diz que nenhum só ficou vivo. Yo me imagino esa guerra. Eu imagino essa guerra. A este lado del pueblo de Israel cantando y reclamando las promesas de Dios. O povo cantando e declarando as promessas de Deus. Y a este lado, E o outro lado, los enemigos os inimigos matándose. matando-se uns aos outros. Qué excelente eso. Excelente é isso. Cuando había uno que estaba vivo, Quando havia um que havia sobrevivido, se levantó otro, se levantava outro, todo herido. todo ferido. Usted está vivo. Você está vivo? Oh, y lo mató. E matava. No quedó ni uno vivo. Não ficou um vivo. Espiritualmente, Espiritualmente. eso va a suceder en esta noche. Isso vai acontecer nesta noite. Amén. Les aplauso al Señor. Los enemigos de Dios se van a confundir. Os inimigos de Deus serão confundidos. Perdóname, me quito el saco. Deixa eu tirar meu terno. Deixa eu tirar o meu também. Se sabe interpretar muy bien. Le vino la unción. Ele sabe interpretar bem, está vindo a unção nele. Amém. Un hombre más. Um homem mais. Elías. Elias. Primera de Reyes 17. 1 Reis
17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elías era un hombre que tenía la presencia de Dios en su vida. Elias era um homem que tinha a presença de Deus em sua La vida. frase favorita era, vive Jehová en cuya presencia estoy. A frase preferida de Elias era: vive Jeová, em cuja presença eu estou. Él vivía y tenía todo el tiempo la presencia de Dios. Ele vivia o tempo todo diante da presença de Deus. Elías se enfrentó a un hombre que era muy malo. Elias enfrentou um homem muito mau. Si usted lee con atención, Acab era el rey de Israel en ese momento. Se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que Acabe era o rei de Israel. Y Acab comenzó a hacer lo malo delante de Dios. E Acabe começou a fazer o que era mal perante o Senhor. Dice la Biblia en los últimos versículos del 16 Na Bíblia diz, nos últimos versículos do capítulo 16, que fue tal la maldad de Acab foi tanta maldade de Acabe que no se conformó con hacer tanta maldad, sino que se casó con una mujer muy impía, muy mala. Ele não só se conformou em fazer tantas maldades, mas por último ele acabou casando com uma mulher mais ímpia do que ele. Ese espíritu de Jezabel O espírito de Jezabel a veces se quiere levantar en medio de la iglesia, quer às vezes se levantar no meio da igreja, callando la boca de los hombres de Dios y de los pecados. calando a boca de Deus através do pecado. Necesitamos la presencia de Dios como Elías. Nós precisamos a presença de Deus como Elias. El único hombre en la Biblia que hizo descender fuego del cielo fue Elías. O único homem na Bíblia Que hizo descender fuego del cielo fue Elías. que fez descer fogo do céu foi Elias. Pero eso no fue gratis. Mas isso não foi grátis. Elías se la pasaba todo el tiempo en la presencia de Dios. Elias tinha uma vida diante da presença de Deus. Usted lee la Biblia, toda la vida de Elías, y se da cuenta que él todo el tiempo estaba en un monte. Você vai prestar atenção na Bíblia, estudar na Bíblia, você vai ver que Elias vivia nos montes buscando a Deus. Y el monte simboliza la presencia de Dios. E o monte simboliza a presença de Deus. Así de que Elías se formó y Dios le dio algo. Assim que Elias foi formado e Deus lhe deu algo. Le dio carácter de guerrero, Lhe deu caráter de guerra. de guerra, de guerreiro. Dios le dio a Elías mucho celo Deus deu a Elias muito zelo por hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. a devolver ao povo de Deus, no meio do povo de Deus, o temor ao Senhor. Ese fue el motor de la guerra de Elías. Esse foi a motivação, esse foi o motor na vida de Elias. Y el capítulo 18, E o capítulo 18, parece que a Dios le gustó eso que Elías quería hacer. parece que isso agradou a Deus, aquilo que Elias queria fazer. Así de que apoyó 100% su proyecto. Assim que apoiou 100% o projeto de Elias. Y Elías fue el único profeta que hizo volver tanta gente al mismo tiempo a Dios. Elias foi um dos poucos profetas que fez tanta gente voltar a Deus naqueles tempos. Y Dios le dio el carácter para desafiar al enemigo con toda la autoridad. E Deus lhe deu caráter para desafiar o inimigo com toda a autoridade. Escúcheme lo que yo le voy a decir. Escuta o que eu vou te dizer. Vamos a desarraigar, Vamos arrancar vamos desarraigar del país de Brasil do nosso país, do país do Brasil, la brujería, a bruxaria, el ocultismo, o ocultismo. Hermanos, el país de Brasil tiene mucha brujería todavía. Irmãos, o país brasileiro tem muita bruxaria ainda. Y eso es responsabilidad de la iglesia que no esté más. E a responsabilidade é da igreja para que isso não aconteça mais. Ay, porque yo no sé por qué la iglesia dice yo no tengo por qué orar. Às vezes a igreja diz que não tem por que orar. Hay gente que dice yo no tengo por qué orar. Tem muita gente que diz que não tem por que orar. Me levanto en la mañana y me da sueño. Eu levanto de manhã e fico com sono. ¿Cuándo les ha pasado eso? Quem que já passou por isso? Honestamente. ¿Verdad? Que usted se levanta en la mañana y le da sueño. Você levanta de manhã e você fica com sono. Usted dice voy a leer la palabra de Dios. Aí você diz, eu vou ler a Bíblia. Y usted va a leer la Biblia y se levanta muy temprano. E você vai ler a Bíblia e levanta bem cedinho. Y comienza. E começa. ¿Sí le ha pasado eso? Você já passou por isso?
¿Se le ha pasado que usted dice, yo voy a orar en este día? Você já passou uma situação e você disse assim, eu vou orar hoje. Dios puso en mi corazón orar por algo. Deus colocou algo no meu coração para eu orar. Usted se arrodilla Você se ajoelha y va a orar e vai orar. y comienza. E começa. Se queda clavado ahí. E você fica cravado no chão. Se despierta a las 2 horas E desperta 2 horas depois. con un dolor en las piernas. Com a dor nas pernas. Y usted, E vocês, Señor, perdón. Senhor, me perdoa. Se levanta por la mañana E se levanta de manhã y va a ir a su trabajo. e vai ao trabalho. Usted dice, antes voy a orar con mi devocional. Mas você diz assim, não, antes eu vou orar, vou fazer um devocional. Y no lo hace. E você não faz. Usted se va para su trabajo, se siente muy mal. E você vai no seu trabalho com aquele sentimento ruim. Porque no tiene la presencia de Dios. Porque você não tem a presença de Deus. La iglesia tiene que tener la presencia de Dios todo el tiempo. A igreja tem que ter a presença de Deus o tempo todo. La Biblia dice que en Hechos 2, A Bíblia diz em Atos 2, que cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles que quando caiu o Espírito Santo sobre os y apóstolos, sobre la iglesia primitiva, isso na igreja primitiva, dice que había una llama sobre ellos aquí encendida. diz que havia uma chama sobre eles aqui na cabeça. Yo me los imagino a ellos con una llama aquí. Você olhava para eles e via uma chama na cabeça deles. Haga así, E fazia assim, faz assim com a cabeça, faz. así, Assim, aquí en la cabeza. faz assim na cabeça. Diga, hoy voy a salir con una llama aquí. Hoje eu vou sair daqui com uma chama na minha Que cabeça. nunca se va a apagar. Que nunca mais vai apagar. Nunca. Nunca. Amén. Amém. Ese aplauso a Jesús. Esse aplauso é para Jesus. Elías Elias tomó la autoridad. tomou autoridade. Él no le dio miedo. Ele não tinha medo. Él fue y enfrentó al enemigo. Ele foi e enfrentou o inimigo. Yo quiero que en esta noche tengamos un tiempo de guerra espiritual. Eu quero que nessa noite nós façamos um tempo de guerra espiritual. Y vayamos a quebrantar toda brujería y ocultismo de Brasil. E nós vamos expulsar toda a bruxaria e ocultismo do Brasil. Todo sexo ilícito. Todo sexo ilícito. Ahora viene el carnaval de Río. Daqui a pouco vem o carnaval no Rio. Saben que hay mucha gente que dice, ah, sí, muy bonito. Ah, tem muita gente que fala assim, é muito bonito. Tan bonitos los colores. São bonitas as cores. ¿Cómo bailan? Como rebolam. Oh, el folclore de mi país. É folclore do meu pai. Tengan cuidado. Cuidado com isso. Muchas de esas cosas son bien satánicas. Muchas de esas cosas son bien satánicas. Muitas coisas folclóricas são bem Sea celoso con las cosas de Dios. Isso, você tem que ser zeloso com as coisas de Deus. Sea radical. Radical. Sea firme. Seja firme, Porque Dios respalda porque Deus respalda esa actitud. essa tua atitude. Ahora escuchen. Agora escute. Tiene que haber Tem que haver la presencia de Dios en su vida. a presença de Deus na tua vida. Entonces, Elías tuvo una seguridad del llamado porque tenía la presencia de Dios. Então, Elias tem uma segurança do seu chamado, porque ele estava na presença de Deus. Y Dios probó a Elías. E Deus provou a Elias. En los primeros versículos del capítulo 17, E no capítulo 17, lo mandó a que lo alimentaran los animales. mandou que os... Como? Lo mandó a que lo alimentaran las aves. Ah, no capítulo anterior nós vemos que ele foi alimentado pelas aves. Dice la Biblia que Dios le dijo a Elías, ve que van a venir los cuervos y te van a traer la comida. Elias, você vai ficar num lugar e os corvos vão te levar o pão. Usted se imagina que Dios le diga, tranquilo, vaya que ahorita le van a traer, un perro le va a traer en la boca la comida. Olha, imagina só, Deus manda você para um lugar e te avisa, olha, um cachorro vai levar comida para você na boca dele. ¿Usted creería eso? Você acreditaria nisso? Sí. Sim? Y tan espirituales. E são muito espirituais vocês, hein? Honestamente es difícil de creer eso. Honestamente é difícil acreditar nisso. Y Elías le creyó a Dios. Mas Elias confiou, dependeu de Deus. Y vino y le traían los animales. E os animais, os corvos, traziam para ele pão para ele comer. Cuando se acabó la comida, Quando acabou a comida, se secó el río. secou o rio. Fue y lo alimentó una viuda. E foi, e quem o alimentou foi uma viúva. Una viuda era una mujer que no tenía nada. Uma viúva que não tinha nada. Mucha fe la de Elías. Muita fé de Elias.
Pero él le creyó a Dios, Mas ele acreditou em Deus. defendió de Dios. Ele se meteu em Deus, entrou na presença de Deus. Nunca le faltó nada. Nunca lhe faltou nada. Y tuvo autoridad. E teve autoridade. Y estaba listo para la guerra. E estava pronto para a guerra. Josué estaba listo para la guerra cuando se santificó. Josué estava pronto para a guerra quando se santificou. Josafat estaba listo para la guerra cuando reclamó la palabra Josafá estava pronto para a guerra quando clamou pela y palavra cuando se humilló. e quando se humilhou. Y Elías estaba listo para la guerra E Elias estava pronto para a guerra cuando tenía la presencia de Dios y Dios le dio el carácter. quando ele tinha a presença de Deus e Deus lhe deu caráter. El final de esa guerra O final dessa guerra está en 1 Reyes 18, 39 al 40. está em 1 Reis 18, 39 al 40. 18, 39 a 40. Léelo. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Tan bueno eso, ¿no? Ah, como é bom isso, hein? ¿No se emocionó usted? Você não ficou emocionado? Yo estoy muy emocionado, Eu estou muito emocionado, porque yo creo que esa palabra porque eu creio que essa palavra se va también a cumplir en esta noche. que vai se cumprir agora aqui nessa noite. ¡Emociónese! Emocione-se! Yo no sé si esa Biblia dice lo mismo que la mía. Será que a tua Bíblia fala a mesma coisa que a minha? Dice que todo el pueblo se postró Diz que todo o povo se prostrou y comenzaron a gritar, Él es el único Dios. e começaram a gritar: é o único Deus. Y Elías ya tenía la autoridad. E aí Elias tinha autoridade. Había hecho descender el fuego del cielo con una oración así de cortica. E eles tinham feito descer fogo do céu. Y dijo, tomen a los falsos profetas, E pegaram, tome os falsos profetas, a los brujos. aos bruxos. ¿Escuchó eso? Você escutou isso? A los brujos, Aos bruxos, a los que hacen ocultismo, aos que fazem ocultismo, tómenlos. peguem-nos. A los que hacen violencia, Os que são violentos, a los que hacen daño a un país, os que fazem dano ao país, a los que quieren quitar la palabra de Dios de un país. os que querem tirar a palavra de Deus do país. Tómenlos, Peguem-nos, tráiganlos, tragam, que no escape ninguno. que não, nenhum deles escape. Los tomó, Os pegou los llevó a un arroyo e levou eles ao y los degolló. e os decolou, os Les matou. quitó la cabeza. Tirou a cabeça A todos. a todos. A todos. A todos. ¿A cuántos? A quantos? ¿A cuántos? A quantos? Amén. Amém. El cuarto y termino. El quarto e termino. David. Davi, Rápido se me fue el tiempo. rápido porque o tempo já foi. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Y el 32. Versículo 32. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. David estaba muy seguro de su llamado. Davi estava certo do seu chamado. David estaba seguro de lo que iba a hacer él. Ele estava seguro daquilo que ele tinha que fazer. Versículo 33. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Amén. David Davi
había pasado por una escuela personal de Dios. Havia passado por uma escola pessoal de Deus. Nadie había visto a David matando un oso y un león. Ninguém tinha visto Davi matar um urso e um leão. Y cuando lo vio Saúl, lo vio muy joven. Porque quando isso aconteceu, ele era muito jovem. Y le dijo Saúl, tú no vas a ir a pelear contra ese gran león. Quando ele se apresentou a Saul, ele era muito novinho. Então Saul disse para ele: você não vai enfrentar esse guerreiro? Te van a matar. Ele vai te matar. Y David dijo, no, Aí Davi disse: não, créame, acredita-me. no te creo. Aí Saul disse: não acredito. Pero Saúl le sacó su currículum. Saul tirou o seu currículo. David sacó su Davi tirou o seu currículo. hoja de vida. O seu histórico de vida, Davi apresentou a Saul. En esta data maté a un león. Nesta data eu matei um leão. En esta maté a un oso. E nesta aqui eu matei um urso. ¿Le digo cuántos más maté? Você notou quem que eu matei? ¿Quieres saber? Você quer saber? Le siguió contando. Le siguió contando. Ah, e continuou contando a ele o que aconteceu. David se formó en carácter en dos cosas. Davi se formou seu caráter em duas coisas. En guerra. Em guerra. Él cuidaba ovejas. Ele cuidava de ovelhas. Amaba sus ovejas. Amava suas ovelhas. Era pastor de ovejas. Era pastor de ovelhas. Y cuando venía un león, lo mataba. E quando via um leão, ele matava. Hoy estamos hablando esta noche de mucha muerte, Nós estamos falando nessa noite de muitas mortes, pero es espiritual. mas são mortes No espirituais. se preocupe. Não se preocupem. Y David se formó en una segunda cosa, E Davi se formou numa segunda coisa, en adoración. em adoração. Su corazón era cerca al de Dios O seu coração estava perto de Deus. y él adoraba naturalmente. E ele adorava naturalmente. Yo me imagino a David por allá en un monte Eu imagino Davi num monte y tomaba, no sé, un palo e tomava uma vara, de madera pau de madeira y lo rompía e fazia buracos y hacía un chic, chic, e lixava. y ya estaba cantando. E aí já fazia o instrumento, já cantava com Se inventaba instrumentos Ele inventava instrumentos y comenzaba a cantar. e começava a cantar. Y cuando venía un león lo mataba. E quando via um leão, ele matava. Y cuando él fue rey, E quando ele foi rei, hizo lo mismo. ele fez a mesma coisa. Hizo lo mismo Ele fez a mesma coisa, en una mayor proporción. em uma maior proporção. Pero se formó donde nadie lo vio. Mas ele se formou num lugar onde ninguém viu ele. Adoración y guerra. Adoração e guerra. Esa iglesia debe ser de adoración y de guerra. Esse é o ensinamento de adoração e de guerra. Amén. Amém. Y esa iglesia, Dios entonces está haciendo varias cosas. Porque también David renovó su mente. No, David renovó su mente, dile. Se Davi renovou a sua mente, David cambió su forma de pensar. Davi mudou a sua maneira de pensar. A él ya le había ungido Samuel, Ele já tinha sido ungido por Samuel, pero él todavía no tenía la posición de rey. mas ainda não tinha posição de rei. Pero en su corazón él sabía que era rey. Mas no seu coração ele sabia que era rei. Así de que cuando fue ante Saúl, Aí, quando ele foi a Saul, le habló con autoridad falou com autoridade y le dijo, yo tengo la unción para matar a ese filisteo. e disse para Saul: eu tenho a unção para matar esse filisteu. Todos estaban asustados, Todos estavam assustados, pero David tuvo la autoridad. mas Davi tinha autoridade. David tuvo metas Davi teve metas y las cumplió. e as cumpriu. Y él entonces se ganó el respeto de todo el pueblo, E assim ele ganhou o respeito de todo o povo, excepto cuando pecó. exceto quando ele pecou. Lo más brillante de David O mais brilhante de Davi fue que formó un reino de guerra espiritual. foi que ele formou um reino de guerra espiritual. Y él formó guerreros como él, E ele formou guerreiros como y ele. aún incluso mejores que él. E ele ainda fez com que houvessem guerreiros melhores do que ele. David destacó su vida por su celo por Dios, Davi destacou a sua vida pelo zelo que ele tinha por su autoridad por Dios, com a sua autoridade com su Deus, celo por las cosas de Dios. o zelo pelas coisas de Deus. Dijo, yo no voy a permitir que él venga a blasfemar el nombre de Dios. Eu não vou permitir que esse filisteu fique blasfemando contra o nome de La Deus. iglesia no puede permitir que la maldad crezca en un país. A igreja não pode permitir que alguma coisa se levante no país. ¿Usted sabe por qué mi país? Porque Dios está trayendo un avivamiento sobre mi país. Sabe por que há um avivamento que veio sobre o meu país? No es por lo bueno. Não é por causa do bom. Yo todos los días tengo que pedir perdón a Dios por mi país, Eu tenho que pedir perdão a Deus pelo meu país, porque es uno de los más violentos del mundo. porque é um dos países mais violentos do mundo. Pero ¿saben por qué Dios está trayendo un avivamiento? Mas sabe por que Deus tem nos dado avivamento? Porque Dios ve la necesidad de mi país.
Porque ele viu a necessidade do meu país. Y porque nos estamos levantando con autoridad a no permitir que siga sucediendo la maldad. Porque nós nos levantamos com autoridade, não permitimos mais que a maldade vá em frente. Y ustedes tienen que hacer lo mismo con su país. Vocês têm que fazer o mesmo com o seu país. Ustedes tienen un problema diferente en mi país, Vocês têm outros problemas diferentes do meu país, pero el Dios es el mismo. mas o Deus é o mesmo. La autoridad es la misma A autoridade é a y mesma la unción es la misma. e a unção é a mesma. Amén. Amém. Termino. Termino. 4 líderes 4 líderes en diferentes épocas, em diferentes épocas, con diferentes trasfondos culturales y espirituales, com diferentes características espirituais e naturais, pero cosas en común. mas com coisas em comum. La primera, A primeira, todos en guerra. todos em guerra. La segunda, A segunda, todos tenían la presencia de Dios porque la pidieron. todos tinham a presença de Deus e viviam diante dela. La tercera, entonces había alabanza. Em todos havia louvor. La cuarta, E quarto, tenían celo por Dios. tinham zelo por Deus. La quinta, A quinta, Dios estaba respaldando una actitud correcta, Deus estava respaldando uma atitude correta. porque la actitud le glorificaba y exaltaba a Dios. Porque a atitude glorificava e exaltava a Deus. La sexta, A sexta, había compasión por el pueblo, havia compaixão pelo povo. había amor por las almas. Havia amor pelas almas. Ellos 4 querían un pueblo mejor para Dios, Os 4 queriam um povo melhor para Deus. un pueblo excelente. Um povo melhor, excelente. Y la séptima, A sétima, todos fueron proféticos. todos foram proféticos. Y David era profeta. E Davi era profeta. Así de que vemos 4 cosas, Assim que vemos 4 aspectos 4 aspectos de la guerra y de la espiritual, da guerra espiritual, de la conquista. da conquista. Y yo quiero que esta noche esta iglesia lo tenga. E eu quero que esta noite, esta igreja, Lo tenga. levante, por favor. Levante, por favor. ¿A cuántos el Espíritu Santo les habló hoy acá? A quantos de vocês o Espírito Santo falou com você? ¿Dónde está la música? Onde está a música? Los músicos en mi iglesia, Os músicos da minha igreja, con todo respeto, com todo respeito, se hacen siempre al frente. estão sempre na frente. Son los primeros que deben escuchar la palabra São os que escutam a palavra, para saber que van a tocar. porque eles sabem que vão tocar. Espíritu Santo se va a mover acá hoy. O Espírito Santo vai se mover aqui. Lo primero que va a traer es la santificación. Mas a primeira coisa é a santificação. Si hay alguien aquí que le ha fallado al Señor, Tem alguém aqui que o Senhor falou. si hay alguien aquí que le falló en algo a Dios, Se tem alguém aqui que falhou com Deus. si hay alguien acá que perdió la santidad Se tem alguém aqui que perdeu a santidade. por alguna actitud, Tome uma atitude. por alguna mirada, por alguna actitud, por alguna mirada. Você tome uma atitude. O sea, si perdió la santidad por alguna actitud o por alguna mirada o porque escuchó algo, Se você perdeu a santidade por uma atitude, uma olhada ou por qualquer coisa, y estoy hablando a líderes, eu estou falando com líderes. no le estoy hablando a nuevos. Eu não estou falando com novos convertidos. Un nuevo es fácil ver el pecado, Um novo é fácil, porque tiene pecados escandalosos. porque ele tem pecados escandalosos. É fácil ver o pecado. Pero a veces la iglesia tiene pecados escondidos. Mas a igreja às vezes tem pecados escondidos. Segunda de Corintios 7:1 2 Coríntios 7:1 dice, tenemos tales promesas, disse: nós temos tais promessas. santifiquémonos y limpiemos Santifiquemo-nos e limpemo-nos de carne y de espíritu. de carne e de espírito. Así de que si hay algo adentro, confiéselo al Señor. Então, se tem alguma coisa no teu interior escondido, confesse a Deus. Yo quiero que toda la iglesia esté orando, Eu quero que todos que vocês repitan esta oración conmigo. comecem a orar. Señor Jesús. Repitan esta oración, Señor Jesús. Senhor Jesus. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Perdona mi pecado. perdoa meu pecado. Hoy me vuelvo a ti. Eu me volto a Ti.
con todo mi corazón. com todo o meu coração. Te pido que me perdones. Eu peço que me perdoes. Te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Eu te aceito no meu coração como meu Senhor e Salvador. Limpia mis pecados. Limpa os meus pecados. Hazme libre Faz-me livre, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén. Amém.